Todo dia 1º de cada mês é o dia OQJF. Eu não sei se você conhece o movimento OQJF, as iniciais da frase "O que Jesus faria?". Este movimento OQJF, ele tem um objetivo principal, que é levar as pessoas a se perguntarem: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria nesta situação? E através dessa pergunta, de uma busca sincera, verdadeira, da resposta a esta pergunta, elas encontrem então a melhor forma de agir e reagir, como Jesus faria se estivesse no lugar delas. O que Jesus faria? Todo primeiro dia de cada mês, porque também ele tem que ser primeiro na nossa vida. Esse tem que ser o nosso primeiro pensamento, colocá-lo em primeiro lugar. Agora, como saber, né? A pergunta que esta pergunta também gera é: como eu vou saber o que Jesus faria no meu lugar? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber o que Jesus faria com relação ao meu filho, com relação ao meu casamento, à minha vida financeira? Como que eu vou saber a resposta a isso? Ora, sabe quando você conhece bem uma pessoa, talvez é uma pessoa até que já faleceu, mas de tanto você conviver com ela e conhecê-la tão bem, ela talvez ou faleceu ou está longe de você, você não a vê há muito tempo, e aí você se depara com uma situação, você está com amigos, com familiares que também conhecem aquela pessoa, e aí você lembra dela na hora. Devido a uma situação, algo que acontece, a sua memória é ativada e você lembra daquela pessoa e você fala assim: ah, se fulano estivesse aqui, ele falaria isso, 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 isso. Se fulano estivesse aqui, ele faria isso, 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 isso. Sabe? Você já passou por isso, com certeza, não é? Pois é. O que levou você a pensar assim? A lembrar do fulano? A saber exatamente o que ele falaria, o que ele ou ela faria se estivesse ali? A sua intimidade com ele. O tanto que você o conheceu, que você conviveu com ele, que você já poderia até prever o que ele falaria ou faria se estivesse ali naquela situação. Não é diferente com o Senhor Jesus. Para você saber o que Jesus faria no seu lugar, você precisa buscar ter conhecimento dele, intimidade com ele. Como que eu faço isso? Como que eu posso ser íntimo de Jesus, conhecer bem Jesus? Ora, um ótimo começo é você ler as suas palavras, você se tornar familiarizado com os pensamentos do Senhor Jesus. Os pensamentos, as palavras de Jesus são os seus pensamentos. Então, quando você lê os evangelhos, são 4 evangelhos, ou seja, pelo ponto de vista de 4 pessoas diferentes que foram testemunhas oculares do que Jesus fez, falou, como ele agiu e reagiu, estes 4 evangelhos que se conversam entre si, que testificam entre si, nós temos ali os registros das palavras do Senhor Jesus. Palavras que muitas vezes são ditas e repetidas por aí, como bordões, como clichês, e as pessoas não param para pensar e raciocinar. Mas se você realmente quer conhecer uma pessoa, você precisa parar e prestar atenção nas palavras dela. Então, o que Jesus faria na sua situação? Muito bem. Se você quer saber, em primeiro lugar, comece a fazer um hábito da sua vida, a leitura e meditação dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia os evangelhos. Muitas bíblias vêm com uma característica peculiar e muito útil, que é as palavras de Jesus impressas em vermelho. Todo o outro texto está em preto e as palavras de Jesus em vermelho. Então isso facilita muito você saber o que Jesus falou, porque tudo que está em vermelho ali
São as palavras do Senhor Jesus. Então, lendo as palavras, você não pode comer as palavras de Jesus como quem come um sanduíche na hora do almoço, depois de uma manhã toda sem comer, esfomeado, dá aquela mordida que já leva metade do sanduíche e engole sem mastigar. Não. Você não pode ler as palavras do Senhor Jesus dessa forma. Se você quiser realmente conhecê-lo, você tem que digerir, degustar, você tem que saborear as palavras do Senhor Jesus. Você tem que meditar nas palavras dele. E cada palavra que ele falou, nenhuma delas foi sem sentido, nenhuma delas foi aleatória, foi por acaso, foi para encher linguiça. Todas as palavras dele tiveram um alvo certo. E quando ele falava, muitas vezes as pessoas emudeciam. De tão forte as suas palavras, de tão forte a forma que ele falava, que as pessoas ficavam às vezes caladas, atônitas, sem resposta. Os seus acusadores ficavam sem resposta, sem saber o que fazer, para onde correr. Pois é. Então, comece a ler, meditar, descobrir as palavras do Senhor Jesus. Porque quem ouve e pratica as palavras dele, ele disse, é como aquela pessoa que não importa a tempestade que venha, não importam os inimigos que se levantem, qualquer coisa, elas vão ficar firmes como uma casa sobre a rocha. Nada vai abalá-las. Então você precisa colocar isso em prática na sua vida. Quanto mais você exercitar isso, a meditação, a leitura com a meditação das palavras do Senhor Jesus, procurar colocá-las em prática na sua vida, então a resposta a esta pergunta será instintiva. Você vai saber o que Jesus faria no seu lugar. E isso vai te servir de bússola. Nunca mais você vai ficar sem saber o que fazer. Nunca mais você vai ficar confuso. O que eu faço? O que eu faço? Nunca mais. Nunca mais você vai ficar dependendo dos outros para guiar você. Nunca mais. Eu me lembro que ontem nós recebemos um casal aqui no Templo de Salomão, pela primeira vez nos visitando, de outro estado, que acompanha o trabalho pela internet, o trabalho da Escola do Amor, e eles vieram falar comigo. E a esposa falou para mim assim, emocionada, falou, olha, eu queria dar um abraço na Cristiane, o senhor pode chamá-la? Mas infelizmente naquele momento ela já tinha saído, não estava mais ali. E aí eu falei para ela, vendo que ela estava tão emocionada, eu falei assim, olha, ela não está aqui agora, mas eu prometo que quando chegar em casa eu vou dar esse abraço nela por você. Aí eu aproveitei, quando cheguei em casa, dei um abraço gostoso na Cristiane. Mas ela emocionada dizia assim, olha, eu queria dar um abraço nela porque ela tem me ajudado tanto com as suas palavras, eu queria tanto ser como ela é, ter o que ela tem em termos de sabedoria, de conselho, de vida. Eu queria ser como ela é. Eu falei, não, você não deveria pensar assim. Você deveria querer mais do que isso. Querer ser mais do que a Cristiane. Como assim querer ser mais que a Cristiane? Você deveria querer ter o espírito que ela tem. Se você tiver o espírito que a Cristiane tem, o espírito que está dentro dela, então você vai ser como ela, ou melhor. E ainda, você vai ser a sua própria versão, sem precisar ficar perguntando, comparando, não é? É porque, assim como ela, né, eu vi que não havia nenhuma maldade nisso, mas apenas uma ingenuidade. Como ela, muitas pessoas, ao invés de perguntarem o que Jesus faria, perguntam o que a Cristiane faria, o que o pastor faria, o que fulano faria. Não se preocupe com pessoas. Você tem o melhor e maior exemplo do mundo. Já que você vai imitar alguém, já que você vai seguir alguém como referência, então siga o perfeito, porque todos os demais são imperfeitos. Todos nós, seres humanos, somos imperfeitos. Então, vai seguir alguém, siga o perfeito. Então, olhe para ele.
Procure ter o Espírito dele, porque ele vai te ensinar e te moldar. E aí você nunca vai ter dúvida sobre o que fazer. Então, quer você leia a palavra dele, medite nos evangelhos, quer você não encontre nos evangelhos diretamente o que ele faria na sua situação, mas você ore e pergunte, porque ele é uma pessoa viva, o Espírito dele está disponível para guiar quem quiser. Então, você ora, você pede, ele te orienta, ele te dá uma intuição, uma direção. Pode ter certeza que o Espírito do Senhor Jesus nunca vai deixar você sem uma resposta. Então, que a partir de hoje você passe a fazer, não apenas no primeiro dia do mês, mas todos os dias da sua vida, perguntar para si mesmo: o que Jesus faria no meu lugar? É a pergunta que vai trazer para você todas as respostas. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.